Bom, gente, então nós falamos um pouco nas aulas passadas a respeito da obesidade e da diabetes mellitus. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hipertensão, né? Então, o conceito é a hipertensão, ela vai ser um assunto que já é bem batido para vocês que são estudantes de enfermagem, né? As pessoas, quando falam enfermagem, já associa a tirar sangue, a ferir a pressão. Então, vocês conhecem bem desse assunto. E a hipertensão, ela justamente a pressão arterial, ela é justamente a força, né, que o coração ele tem para bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. Quando essa pressão ela está maior do que o normal, é conhecido como a hipertensão, né? E é acometido mais em adultos acima de 18 anos, devido a alguns fatores que a gente vai ver, certo? Então, geralmente, quando os parâmetros de 140 por 90 milímetros de mercúrio são os parâmetros que já mostram que esse paciente ele está com um nível de pressão arterial diferente do que deveria ser o normal. Então, quais são alguns fatores de riscos que influenciam justamente o desenvolvimento dessa doença, né? Então, a gente vai ver alguns fatores, como vocês podem ver exposto nessa imagem: hereditariedade, obesidade, estresse, alimentação. Ela tem uma influência muito grande nisso e excesso de sal, que a gente vai ver que é um dos grandes participantes do desenvolvimento dessa doença. Então, por exemplo, aqui na idade, né? Então, a pressão arterial, ela tem uma prevalência muito grande em pessoas que têm uma idade maior do que 65 anos. Óbvio que tem alguns casos em que algumas pessoas mais jovens, elas desenvolvem essa patologia também. Porém, a gente vê que é mais, assim, a tendência para desenvolver hipertensão são pessoas que ou têm um caso genético, ou é que tem uma consequência de todo o estilo de vida que essa pessoa escolheu, né, no decorrer da sua vida. O gênero e a etnia, né, tem alguns estudos científicos que justamente mostram que o gênero e a cor, eles têm uma influência no desenvolvimento. Algumas mulheres, a genética delas são mais propensas a desenvolver a hipertensão, então as mulheres negras, principalmente, são as cometidas, né, em relação às mulheres brancas. O excesso de peso e a obesidade, que na vida adulta, né, é uma das coisas que vai justamente, como eu falei no início, no primeiro vídeo, falando sobre a obesidade, ela não é uma doença que vai acometer só uma coisa. Ela vai levar em consideração, ela vai atingir muitos outros órgãos, né? O psicológico, o coração, o cérebro, a composição corporal. E justamente pessoas que têm um IMC mais elevado, um sobrepeso, a tendência delas é também de sobrecarregar o seu coração para que possa trabalhar pelo seu peso, pela sua composição. E no momento que o coração ele passa a trabalhar um pouco mais, isso faz com que ele se torne cansado e tenha que pressionar mais os seus vasos para que esse sangue ele possa bombear. A ingestão de sal, né? O sódio, ele é um mineral que está contido no sal, né? E a ingestão excessiva de sódio, ele também pode provocar o aumento da pressão arterial, né? E a gente vê que o perfil do brasileiro é de colocar o sal ali, ter o saleiro na mesa, de colocar muito sal na comida, né? Eu não gosto de comida de sossa, que é comida de doente. E isso também é uma das grandes propensões para desenvolver a hipertensão. O consumo de álcool, né? O consumo excessivo do etanol, ele tem complicações e ele também pode acometer as pessoas que têm a tendência de desenvolver ou que já têm hipertensão arterial, né? O sedentarismo também, visto que a atividade física ela ajuda a metabolizar, a movimentar o interior do nosso organismo. Uma vez que uma pessoa ela não se exercita, ela não se movimenta, o risco dela desenvolver e complicar ainda mais o seu quadro é maior. Os fatores socioeconômicos, né? Então, no Brasil, a pressão arterial ela foi mais prevalente em indivíduos com menor escolaridade. Como a gente já tinha falado um pouco na aula
na aula de, acho que foi diabetes ou foi obesidade, que fala que, tipo, o grau de escolaridade e o nível financeiro das pessoas influencia muito as suas ações e as suas decisões, né? Infelizmente, tem muitos alimentos, tem muitos meios e muitas vezes a falta de informação e de comunicação faz com que as pessoas escolham algumas estratégias, alguns mecanismos, mecanismos não, algumas estratégias alimentares ou meios, e as pessoas não têm consciência de que o que ela está escolhendo é algo ruim para o seu organismo, né? A genética também, ela contribui, porque é algo que está já no DNA da pessoa, uma vez que esse DNA ele tem uma falha, isso vai passar para sua posteridade, né? Então não tem como fugir disso. E outros fatores de riscos também cardiovasculares, que são algumas outras doenças acometidas ao coração, que se não cuidarmos bem de alguns fatores ambientais externos que podem inflamar ainda mais essas doenças, a gente pode chegar a ter o desenvolvimento, sim, da hipertensão arterial. Então, como vocês podem ver nessa imagem, eu trouxe uma interrelação que tem os fatores de risco, né, com a hipertensão arterial. Então, a cultura, a sociedade, a economia, ela está totalmente vinculada com o sedentarismo, com o consumo de sal, com a ingestão de álcool. Isso aqui está relacionado com o ato de comer, com o ato de comprar, com o ato de entender ou não entender o que você está comendo, o que você está comprando. A idade, a cor da pele, a herança genética são todas características de pessoas que consomem isso também. Existe negro sedentário, existe branco sedentário, existe a genética do branco, do pardo, do albino, do negro, né? E a obesidade, que é uma doença inflamatória crônica que está justamente correlacionada com tudo isso aqui, né? Todos esses fatores aqui, eles podem influenciar para o desencadeamento da obesidade. E a obesidade, ela pode inflamar para alguns outros pontos, como a hipertensão arterial. Então, vocês veem que tem muitos fatores que, interrelacionados, eles vão contribuir para o desenvolvimento da hipertensão e de outras patologias também. Então, quais são alguns sintomas mais comuns de uma pessoa que ela tem hipertensão? Talvez vocês conheçam, saibam de outros sintomas, mas eu trouxe alguns para vocês, que é justamente a cefaleia, né? A tontura, o zumbido, o mal-estar, a pressão na nuca, palpitações e desconforto precordial. Essas são as mais comuns, mas isso não descarta algum outro sintoma que vocês talvez já tenham contato com o paciente ou que vocês sabem que pode acometer a pessoa. Então, qual é o tipo de alimentação para controlar a pressão alta, né? Então, como eu já tinha falado, o sódio, que é um mineral, ele é um dos responsáveis pelo aumento da pressão e por problemas do coração. Então, tem muita gente que pensa que o sal é sódio, o sal de cozinha é sódio. Gente, o sódio ele é um mineral que está contido no sal refinado e, enfim, quando a gente consome o sal, a gente nunca come menos do que a recomendação. Sim, o da Organização Mundial da Saúde, ele recomenda que nós... Gente, eu peço perdão, porque meu cachorro, minha cadela latiu. E para eu não cancelar o vídeo, vamos começar de novo, mas eu peço perdão pelo barulho, ela já foi presa. Mas, enfim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o certo de ingestão de sal é 5 gramas por dia, o equivalente a uma colher de sobremesa, como vocês podem ver aqui. Porém, a população brasileira, ela consome por dia mais ou menos 12 gramas, que é equivalente a uma colher de sopa cheia, né? Então, a gente tá passando um pouco do recomendado. E por a gente não conseguir fazer o desmame do sódio, do sal, acaba que, se não nos cuidarmos, buscar outros meios de controlar o excesso desse sódio na nossa corrente sanguínea pode trazer algumas consequências. Então, eu trouxe aqui exemplos de alguns alimentos que são campeões de sódio, né? O conhecido miojo, que é o macarrão instantâneo, ele é um alimento ele é industrializado, né? Esse alimento, ele é frito, né? E ele é pré-cozido, ele é frito e depois ele é embalado. Por isso que ele tem uma facilidade de conseguir ser cozinhado, porque ele já foi pré-cozido anteriormente. E também ele tem uma concentração de sódio elevada para que possa manter, depois da fritura, ele possa se manter estável, sem o desenvolvimento de micro-organismos nem algumas outras doenças, né?
Então, a gente vê que tem uma quantidade de miligrama muito grande de sódio em uma porção de 85 gramas. Aí tem outros alimentos também, esses molhos prontos que a gente vê no mercado, uma pizza, bacon frito, né? O pão francês, a salsicha, o molho shoyu, aqueles que gostam, os amantes de sushi. E aqui outras coisas também, o miojo novamente, o salame, o salgado industrializado, as mães que dão para os seus filhinhos aí cuidado com esse tipo de alimentação. Os alimentos industrializados, como vocês podem ver, azeitona, cereal, o pão francês, mas levando em consideração aqui a quantidade e a gramatura, né? Então, 100 gramas de salgadinho tem exatamente 1.450 miligramas. Ah, como eu vou saber? Por exemplo, você pode pegar uma balança de cozinha e colocar, ir colocando salame até dar 100 gramas. Quando você vê ali 100 gramas na balança, você vai ver a quantidade que está em cima da balança, você vai ver que aquela quantidade que deu 100 gramas tem exatamente 1.150 miligramas, né? Aí você faz a conta, miligramas. E você pode transformar para gramas. De miligramas para gramas, você vai ver de quanto de sal você está consumindo só no salame. Aí vamos supor que você come o salame com o pão francês. E um pão francês, exatamente um pão assim, ou dois pães, tem exatamente 100 gramas. Aí você junta salame com pão, já dá uma junção. Quando você transforma para gramas, já dá, tipo assim, vamos supor, a recomendação diária. Mas você come sal o dia todo, no arroz, no feijão, no macarrão, na pizza, enfim, não vou me acrescentar nisso, mas que vocês possam refletir um pouco se deve ou não diminuir a quantidade de sódio, né? E aqui tem alguns sais que são feitos na culinária, enfim, no mercado, que justamente eles apresentam um teor menor de sódio. O mais comum é o sal do Himalaia, né? Que é justamente um sal que ele tem uma coloração salmão, né? Por justamente a sua composição de alguns minerais se manifestarem, né? E ele é um pouco mais caro por ser tipo algo diferente, né? Mas em comparação ao sal comum, que vai diferenciar mesmo é o preço, que é bem caro, e também a quantidade de minerais, que não são tão absurdos, mas diferem um pouco do sal normal que a gente consome, né? Então, aqui o sal que a gente consome é conhecido como sal refinado, né? Que é o sal de cozinha, que é retirado do mar e depois ele passa por um processo de refinamento para que possa ficar isento de micro-organismos, de sujeiras e etc. Né? E ele também é acrescentado com iodo para justamente ajudar a suprir algumas deficiências da deficiência de iodo no organismo. Então, aqui tem um esboço, um gráfico que mostra de onde vem o sódio na nossa dieta, né? Então, 5% é do que a gente adiciona quando está preparando, 6% a gente acrescenta quando a comida já está pronta, em cima da mesa, uma salada, um feijão, uma carne, a gente ainda acrescenta sal. 12% está intrínseco, invisível nos alimentos, e 77% está nos alimentos industrializados. Então, uma recomendação é que quando vocês forem comprar alguns alimentos, prestem atenção um pouco na questão da porcentagem de sódio que tem nesses alimentos e tentar evitar ou pegar ao máximo alimentos que têm um teor de sódio bem menor, certo? E qual é a alimentação, né, recomendada para as pessoas que devem fazer essa reeducação alimentar? Então, está liberado o consumo de frutas, de verduras, de legumes, de cereais integrais e de água, tudo que é gostoso, maravilhoso, que vocês podem ver aqui nessa imagem. Né? O consumo moderado de leite, de carnes como frango, como peixe, leguminosas, que também são as proteínas de origem vegetal. Por que esse consumo ele é moderado? Porque a gente não vai comer só se for o peixe, mas a gente não vai comer a maioria dessas fontes de proteínas de uma maneira crua. A gente sempre vai estar acrescentando alguma coisa. Então, a modo de preparação delas vai alterar justamente a sua composição química, que seria justamente um acréscimo de sódio. Nesse aqui, na maioria das vezes a gente não precisa estar acrescentando e, não, consequentemente, a gente não muda a sua composição química e nutricional. Nessa aqui já. E que a gente precisa evitar são justamente os produtos industrializados, bebidas alcoólicas, óleos e gorduras e os doces, porque apesar de ter açúcar, um sorvete ele tem sódio, né? Um cookie, apesar dele ter açúcar, ele também tem sódio,
né? Então, prestar atenção, que não é porque um alimento ele é doce que ele vai ter só açúcar, não é porque um alimento ele é só salgado que ele vai ter sal. E evitar porque são os alimentos industrializados que têm um teor muito elevado de sódio, para que esse sódio ele contribua para a conservação desse alimento. Então, tem algumas estratégias que são usadas na nutrição para justamente ajudar as pessoas a reduzirem aquelas pessoas que estão num efeito muito grave de pressão arterial, enfim. Algumas estratégias elas são utilizadas para ajudar a reduzir a hipertensão, juntamente com medicação, né? E isso não quer dizer que deve ser um estilo de vida, mas é para ajudar justamente a reeducar o paladar da pessoa. Então, tem a conhecida como a dieta DASH, né? Que justamente essa dieta ela enfatiza o consumo de frutas, de verduras e fibras e minerais e laticínios com baixo teores de gordura. Né? E os benefícios sobre a pressão arterial têm sido associados ao consumo de potássio, entre outros minerais que podem influenciar e são um efeito rebote do sódio. Então, aqui tem alguns passos de como vocês podem recomendar, como vocês não, como a nutricionista ela pode estar aderindo à estratégia da dieta DASH para um paciente que tenha pressão arterial. Então, vocês podem dar uma lida aqui para eu não me estender nisso, certo? E também tem um outro tipo de estratégia que é justamente a dieta do Mediterrâneo, em que na dieta do Mediterrâneo tem-se um alto consumo de frutas e hortaliças e também substituição do excesso de carboidratos por gorduras insaturadas, que geralmente são as gorduras que a gente encontra em algumas oleaginosas e também em óleos vegetais, né? E é justamente esse consumo com essa substituição, ela ajuda a redução da pressão arterial. E aqui tem algumas gramaturas gramaturas e porcentagens de alguns nutrientes que eles podem ser presentes ou pode estar presentes na dieta do Mediterrâneo. Uma outra estratégia que é utilizada é a influência ou o aconselhamento para o exercício físico, né? Então, é indicado para todos os hipertensos, inclusive aqueles que estão sob um tratamento medicamentoso. Então, o exercício físico, ele justamente, como eu já falei, ele trabalha o nosso organismo como um todo, ele força o nosso organismo que está lento, que está preguiçoso a trabalhar. Então, ele reduz o risco de doenças, não só a pressão arterial, mas outras doenças, né? E é importante que, como falou, todas as faixas etárias, não só quem tem pressão arterial, faça exercício físico, né? E é importante também que aquelas pessoas que estão com a pressão arterial muito descontrolada, elas não façam exercícios intensos, enfim, que elas possam ter uma recomendação médica para isso, para que não possam fazer exercícios demais ou alguns exercícios que podem complicar ainda mais o seu quadro de pressão. E quais são algumas recomendações, né? Ter uma avaliação médica antes do início do exercício, ter uma interrupção do exercício caso os sintomas eles voltem ou você vê que o paciente ele está apresentando alguns sintomas comuns da pressão arterial. Não deve iniciar atividade física se as pressões estiverem superiores, né? E ajudar o paciente, né? Como eu falei no caso da diabetes, a primeira coisa que a gente tem que ajudar o paciente a entender, já aceitou a diabetes, e do mesmo jeito é a pressão arterial. Tem que ajudar o paciente a entender para que ele saia do consultório ou saia de perto de nós, né? Não com essa imagem, né? De que o médico só brigou. Mas o médico aqui, ele está falando várias coisas que a pessoa não pode fazer. Mas muitas vezes o paciente, ele só foca naquilo, sei lá, aquilo que vai tirar ele um pouco da zona dele. Então é importante que a gente saiba passar de maneira certa, de maneira construtiva, de maneira que possa apoiar a pessoa para que ela possa fazer as mudanças necessárias. Então, gente, no mais, era isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito da pressão arterial e da diabetes, né? Então, aqui fica algumas referências que vocês podem estar buscando a respeito desses assuntos. E era mais uma pincelada, né, para vocês entenderem um pouco quais são algumas estratégias. É muito mais profundo, mas não cabe a vocês saberem tão profundamente como é a estratégia nutricional de uma pessoa que tem pressão arterial. No mais, é uma informação para que vocês possam estar cientes como se portar, tanto como enfermeiro ou como um profissional do grupo multidisciplinar, ajudar as pessoas a entender determinadas patologias e ajudá-las a se curarem. A se curarem não, a se tratarem, porque não tem cura. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Como eu falei, se houver alguma falha ou se houver alguma dúvida, me procurem. Tchau, tchau.